Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira com Péricles Ramos. E esta quinta-feira é especial, é diferenciada, porque, afinal de contas, é o nosso primeiro programa do ano. Na verdade, não era nosso plano começarmos agora, mas era darmos continuidade ao longo do mês de janeiro. Mas, devido a várias situações, várias circunstâncias, não foi possível. E quando chegou em fevereiro, eu e minha esposa ficamos com Covid. Tivemos que adiar mais uma vez, mas graças a Deus estamos bem. E estamos aqui animados, dispostos, alegres, para podermos dar continuidade ao nosso estudo. Eu confesso para vocês, eu estava com uma tremenda saudade de vocês, sabia? Afinal de contas, o mês de janeiro todinho e mais parte de fevereiro, ao todo foram 42 dias. 42 dias sem a sua companhia, sem podermos estudar a Bíblia juntinhos e aprendermos as grandes verdades de Deus para a nossa vida. O nosso último programa aconteceu na antevéspera do Ano Novo, mas agora estamos aqui e vamos dar continuidade a todo vapor, com toda a disposição, tá certo? A nossa série Milagres de Jesus não acabou, tá certo? Ainda existem outros milagres para comentarmos antes de concluirmos a série, ok? Então, só vamos intercalar algumas programações. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento e faça sua inscrição. É muito importante fazer sua inscrição, deixar seu like, deixar seu joinha, interagir conosco ali no chat. Sabe por quê? Porque os robôs que monitoram o tráfego do YouTube, eles percebem que há uma interação entre o canal, as pessoas estão participando, as pessoas estão interagindo, ele entende que esse conteúdo é bom. E ele agora começa a propagar essa mensagem para outras pessoas. E aqui para nós, tudo que nós queremos não é falar de Jesus para mais e mais pessoas, para que eles possam sentir a mesma paz, a mesma alegria e termos a mesma esperança que nós temos? Então, faça a sua inscrição, caso não seja inscrito. Se você já é inscrito, você já pode dar seu joinha, pode deixar seu comentário e interagir no chat, até mesmo para fazer seus pedidos de oração. O convidado desta noite, já há algum tempo eu tenho tentado trazê-lo aqui, mas devido a várias circunstâncias, né, essa agenda, os compromissos, acabou não acontecendo. Mas hoje, para nossa alegria, ele está presente conosco. Boa noite, pastor Ezequias Guimarães, tudo bem? Fala, meu amigo, um prazer muito grande estar aí no seu programa. Cumprimento aí a todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria revê-lo. Nos encontramos aí em alguns momentos depois de 82, mas não foram muitas ocasiões, né? Exatamente. É verdade. Pastor, eu lhe conheço, mas muitas pessoas aqui no canal ainda não o conhecem. O senhor se formou no ENA ou já se formou no IAN? Eu comecei no ENA acho que em 83, 84 e formei em 87 na Bahia. Poderia contar um pouquinho aqui para nós da sua vida ministerial, a sua vida de pastor? Eu fiz 3 anos em Pernambuco e fiz 1 ano na Bahia. Eu fui a primeira turma de formandos em teologia da Faculdade Adventista da Bahia. Estou completando aí 34 anos de ministério. Eu comecei meu ministério no Amazonas, como naquela época chamávamos de lancheiro, né? Eu fui pastor das lanchas médico-missionária. Então, eu passei 3 anos navegando, morava na lancha,
Casei ali também, já depois de um ano do início do meu ministério, e fiquei mais 2 anos depois de casado, tinha 29 congregações, depois fui para Manaus, fiquei ali mais algum tempo, depois me tornei departamental de campo, depois fui trabalhar em Belém do Pará, depois fui trabalhar no Maranhão, depois fui trabalhar na União, em Belém, depois fui ser presidente de campo no sul do Pará, em Marabá, depois fui presidente de campo no Maranhão, depois fui presidente em Santa Catarina e agora eu sou pastor. Fui pastor aqui da Igreja do Jardim América. A Igreja do Jardim América é uma igreja muito conhecida no Brasil por ser a igreja que abriga a todos os servidores da Novo Tempo, pelo menos a maioria, né? Ah, a Igreja de Jardim América. Eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, pregar nesta igreja. Uma igreja muito interessante, muito bonita, e faz lembrar aqui um pouquinho da Igreja Central do Rio de Janeiro. Atualmente, o senhor está trabalhando aonde? E agora eu sou pastor da comunidade do Jardim Esplanada, que funciona dentro da Associação Paulista do Vale. Inclusive, funciona no auditório da Associação Paulista do Vale. Eu estou indo agora ao Rio de Janeiro na realidade, um final de semana na Igreja do Botafogo. Eu tenho a data aqui, mas não estou com ela aqui no momento. Que bom, vai ser ótimo. Assim nós vamos poder colocar um pouquinho da conversa em dia, né? Com certeza. Uma outra curiosidade, o senhor é natural de que estado? Eu sou natural de Belém do Pará, eu sou paraense. Ah, cidade bonita, a cidade das Mangueiras. Cidade das Mangueiras, exatamente. Lá você não pode estacionar carro nas ruas, nas avenidas, na época de manga, porque com certeza você vai ter prejuízo. É verdade. Eu percebi que praticamente todos os carros ali têm uma moça no capô, no teto ou lá na tampa da mala do carro, né? É uma manga que caiu em cima. Exatamente. Pastor, eu estou muito feliz aqui com sua presença. Desde já agradeço por ter retirado um tempinho, reservar esse tempo na sua agenda para estar conosco. Sei que sua agenda é concorrida. E conforme eu comentei antes, foi difícil, né? Sincronizar as nossas agendas. Mas, graças a Deus, que deu tudo certo e a espera hoje foi recompensada. Pastor, eu já vou lhe passar a palavra para que o senhor possa expor a mensagem desta noite. Mas antes de entrarmos na mensagem desta noite, vamos fazer uma pequena oração? Então, você que está aí nos assistindo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos conversar com o nosso Deus. Pai Celeste, muito, mas muito obrigado por todas as bênçãos recebidas de Ti. Muito obrigado pelo dom da vida, que se renova a cada manhã, por Sua bondade e por Sua misericórdia para conosco. Neste momento especial, vamos estudar a Tua palavra. Por favor, derrama Teu Santo Espírito sobre nós, para que o nosso coração esteja pronto para receber a mensagem, que o pastor Ezequias possa falar inspirado por Ti, e que Tua palavra possa produzir frutos em nosso coração. Por isso nós pedimos, agradecidos em Jesus. Amém. Meu amigo, é com muita alegria que eu passo agora a palavra. Olá, queridos, é uma alegria muito grande participar desse momento com vocês aqui. Quero saudá-los, mandar um grande abraço aí a todos vocês. E eu tenho certeza absoluta de que se você está aqui nesse momento acompanhando esse programa, esse projeto, é porque o Espírito Santo, de alguma forma, tocou no seu coração, se insinuou para você, e você está aí, não só de ouvidos abertos, mas também de coração aberto. Que Deus te abençoe e que a palavra te alcance. Esse é o meu desejo, é o que eu quero, é o que nós ansiamos, é que a palavra alcance você e me alcance também. Eu queria fazer algumas reflexões a respeito do capítulo 21 do livro de João. Se você tem a Bíblia aí, por gentileza, pode abrir em João, capítulo 21, é o último dos evangelhos, ali já no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 21. Jesus havia ressuscitado, ele aparecera para algumas pessoas,
ele aparecera para Maria Madalena, ele aparecera para alguns discípulos, ele aparecera para Tomé, e agora ele faz uma aparição na praia. Os discípulos estavam pescando. Na realidade, eu queria falar exatamente por essa pescaria que foi completamente frustrada. Os discípulos, eles eram pescadores, eles haviam desanimado depois da morte de Jesus. Jesus havia prometido a eles de que faria deles pescadores de homens, e depois da morte de Jesus, a expectativa deles, naturalmente, era que se erguesse um trono, o que se ergueu foi uma cruz. Eles desanimaram, e me parece que aqui no capítulo 21 de João, eles estão voltando para a vidinha deles, para a rotina deles, para a pescaria deles, e eles tomam essa decisão de voltar ao Mar da Galileia e pescar. Acontece que algumas situações me chamam a atenção e eu queria compartilhar com vocês aqui. E eu queria compartilhar essas situações a partir de uma perspectiva do sucesso. Todos nós queremos sucesso. Você quer, eu quero, todos nós queremos sucesso. Na vida pessoal, na vida matrimonial, na vida profissional, na vida social. Nós queremos sucesso, nós queremos, de alguma forma, realizar os nossos sonhos, alcançar as nossas expectativas. Agora há pouco eu estava ouvindo um programa e o indivíduo estava dizendo assim, ele estava entrevistando alguém nos Estados Unidos que foi para lá para alcançar sucesso, e ele disse assim, o que é sucesso para você? Ele disse, sucesso para mim é conseguir dinheiro para realizar algumas coisas que eu desejo realizar. Eu pergunto para você, sucesso é isso realmente? Então vamos lá, eu queria fazer aqui algumas análises a respeito de como você pode alcançar sucesso. Então, para ser um indivíduo vencedor, vitorioso, você precisa de algumas situações, de alguns conteúdos, de algumas características. E eu vou extrair essas características aqui a partir do verso 3, quando os discípulos eles tomam essa decisão de entrar no barco e irem para essa pescaria. Então, vamos lá. No verso 3, no capítulo 21, no verso 3, Pedro diz assim, eu vou ler aqui o início do verso 3, diz assim, disse-lhe Pedro, vou pescar. Então, vejam, uma das características que esse grupo aí, esses palestrantes que gostam da autoajuda, motivadores e tal, não estou dizendo que isso é de todo ruim, tem aspectos positivos e aspectos negativos, mas essa galera aí diz que para você ter sucesso na vida, você tem que ter decisão pessoal. Foi o que Pedro fez aqui, ele disse, eu vou. Isso é uma decisão muito pessoal. E eu quero dizer para vocês que essa coisa de levantar de manhã, erguer a cabeça, né? Estufar o peito, colocar o cinturão aí por volta do mediastino e levantar com coragem, alguns dizem levantar com o pé direito, dizendo eu vou conseguir, isso é muito importante. Mas isso não significa que você vai ter sucesso na vida. Porque essa pescaria dos discípulos foi um fracasso. No entanto, Pedro teve uma decisão pessoal. E eu não quero aqui, em hipótese nenhuma, desanimá-lo a que você tenha a sua decisão pessoal, por favor. A despeito de achar que os nossos conteúdos religiosos não parecem muito com os conteúdos mundanos, porque no mundo você diz assim, se você quer, você pode, mas o conceito bíblico é diferente, né? O conceito bíblico, tudo posso naquele que me fortalece. Então, além do fato de trabalharmos com a fé, é importante também a positividade. Você dizer eu vou, eu quero, eu preciso, tal. Mas, olhe, preste muito atenção. Só isso não leva você ao sucesso, a vitórias. Isso é um ponto. Você precisa disso. Mas não esqueça de que só com isso você não vai a lugar nenhum. Você até pode conseguir coisas momentâneas, imediatistas, sucesso na perspectiva humana, mas a felicidade real, que preenche o coração, que traz alegria para a vida, que dá sentido diferenciado para a gente respirar e viver, isso aí não. Você precisa disso, mas não precisa só disso. Agora veja uma outra decisão que estava envolvendo aquele contexto ali. O verso 3 ainda, que vou repetir o que eu li. Disse-lhe Pedro, vou pescar, decisão pessoal, acabei de falar. Disseram-lhe os outros, nós também vamos contigo. Aqui tem um outro aspecto também do sucesso que é muito importante, que é a coletividade, não é?
É importante uma decisão pessoal, mas é importante também uma retaguarda, apoio, né? Pessoas que vivem aí na sua ambiência social, dizerem para você, olha, vou te ajudar, vou te apoiar, nós vamos contigo. Isso é muito importante também. Eu sempre digo que viver em coletividade é uma coisa muito complicada. Eu vou provar isso para você agora. Quer ver uma coisa? A sua família é uma coletividade. Você tem problema na sua família? Claro que tem. Com o filho, com a esposa, com o esposo. Ultimamente, nos últimos 30 dias do meu ministério, eu atendi um número grande de pessoas, de maridos se separando de esposas, esposas se separando do esposo, né? De situações que envolviam filhos revoltados e tal, de mães frustradas porque não alcançaram os seus objetivos em relação a aqueles que ela gerou. Então, assim, coletividade gera problema, mas é gostoso viver em coletividade, você não pode viver sozinho. Né? Então, é muito importante você dizer, eu estou decidido pessoalmente, mas não adianta você alavancar esse projeto sozinho, vai ser muito difícil, é melhor você viver em coletividade. Agora, mesmo vivendo em coletividade, queridos, eu quero dizer que isso não significa sucesso. Nem toda coletividade leva você ao que você deseja. Por exemplo, a igreja é uma coletividade. Na igreja nós temos muitos problemas. Algumas igrejas são igrejas de sucesso, que crescem, outras igrejas crescem como rabo de cavalo para baixo, não crescem. Né? Então, nem a vontade pessoal, nem o desejo pessoal, nem o desejo da coletividade, que são coisas importantes, significa que você vai ter sucesso na vida e vai conseguir o que você deseja. Né? E eu estou falando aqui, vou repetir, vá mentoreando isso, colocando isso na sua mente. Eu estou falando aí de sucesso que traz felicidade à vida. Não estou falando de sucesso no nível rasteiro do mundo, do povo, dos prazeres, né? De uma vida sem confins, sem limites. Não estou falando isso, estou falando do verdadeiro sucesso, aquele que só Deus pode trazer para todos nós. Mas vamos lá. Tem uma terceira característica aqui. Sim, eu queria fazer um parênteses aqui, Péricles e aqueles que me assistem, de que eu estou falando de características que levaram um grupo aí para uma pescaria, e a pescaria foi um insucesso total, um fracasso. Tenham isso como background, como pano de fundo. Essa pescaria foi um fracasso. Então, eu estou dizendo que essas características que são positivas, necessárias para a vida da gente, não são necessárias para o verdadeiro sucesso, tão somente. Vou agora ao terceiro aspecto aqui, vou repetir o verso 3 de novo. Diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, decisão pessoal. Disseram-lhe os outros, nós vamos contigo, decisão coletiva. Saíram. Aqui tem um outro aspecto extremamente importante para você alcançar o que deseja na vida. Essa coisa de deixar o projeto do papel e partir para o projeto da prática, né? Porque é importante você decidir, é importante ter o apoio da coletividade, é importante o planejamento, mas tem muita gente que passa a vida toda planejando. E não sai do lugar, planeja. Olha, tem gente que vive sonhando, dirige sonhando, dorme com expectativas maravilhosas, acorda com sonhos e coisas extraordinárias na sua mente, mas não levanta e não vai. Se você vai, por exemplo, para o livro de Neemias ele queria reformar Jerusalém, reconstruir Jerusalém. Aí ele planeja, ele põe estrutura uma abordagem ao rei Artaxerxes, ele vai lá, ele pede, ele planeja, ele ora. Aí no capítulo 2, verso 9, diz assim, então fui. Essa coisa da agressividade, de sair da cadeira, de sair do banco, de levantar-se, de partir para a luta, de procurar emprego, de sair de casa de manhã, dizer assim, Senhor, eu estou aqui nas tuas mãos, guiado pelo teu Espírito, vou sair de casa em casa, de loja em loja, de empresa em empresa, mas sair. Mas não, tem gente que fica orando, e não sai do lugar. Inclusive, nós temos um hino na Igreja Adventista muito conhecido, que diz assim, orar e trabalhar. A gente não pode só orar. Tem alguns que só oram, não tem sucesso. Tem alguns que só trabalham,
não alcança sucesso. Esse dual, esse viés da oração e do trabalho, isso rende muita positividade, muito sucesso na vida da gente. Então, é importante tomar a decisão de ir, de partir para cima, né? Um dia desse, um rapaz me procurou, Péricles, dizendo, olha, pastor, eu preciso namorar e tal, e tenho orado tanto e não tem aparecido, pastor. Como não tem aparecido? Me explica isso aí, me interpreta isso aí, como é que não tem aparecido? Ele disse, não tem aparecido, mas como? Me explica, me traduz isso, como é que não tem... Você tem orado tanto para namorar e não tem aparecido. Pastor, não tem aparecido. Ele não sabia explicar. Eu digo, então, deixa eu fazer algumas perguntas para você, e aí eu vou entender o que é que tu está dizendo. Não tem aparecido porque você não tem visto nenhuma mulher na tua frente da igreja, ou não tem aparecido porque nenhuma se aproximou de ti e disse, eu quero namorar com você? Não, pastor, até tem, mas é que assim, eu não sinto que elas gostam de mim e tal. Rapaz, essa turma tinha que ter aula com a gente, Péricles, aí quando a gente namorava lá no colégio e tal. Você tem que partir para cima, no bom sentido, né? Tem que chegar, tem que falar, cara, você tem que chegar com a menina que você gosta e dizer para ela, olha, eu gosto de você, eu estou sentindo atração por você, os seus cabelos são bonitos, os seus olhos me atraem, a sua voz maviosa me encanta, estou encantado com você. Você já fez isso? Não, não fiz, só tenho orado. Você sabe quando é que você vai namorar? Nunca. Nunca você vai namorar. Porque você está aí paradão, vai para cima, cara. Te anima. E pastor, e se eu levar um fora? Oxe, eu levei, tu não pode levar. Tu é o gostosão da parada que não pode levar um fora na vida. Eu levei tantos na minha vida. Amigo, tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram tentaram. Vai lá, você tem que sair do lugar. Então, veja, eu já dei a terceira característica aqui. Decisão pessoal, decisão coletiva e essa coisa do ir. Mas, mesmo assim, eu quero dizer para vocês que eles não pescaram nada. Olha aí. De repente, você está se encontrando aí, dizendo, puxa, pastor, eu faço tudo isso e não tenho sucesso. Você está falando para mim hoje à noite? Calma lá que eu vou dar a dica do segredo do sucesso. Vou agora partir para a quarta característica. Vou repetir o verso. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, decisão pessoal. Disseram-lhe os outros, nós também vamos, decisão coletiva. Saíram, iniciativa. Entraram no barco. Aqui tem a ver com os equipamentos, eles eram pescadores. Ora, o barco daquela época não eram como os barcos de hoje, mas com certeza tinham redes, tinham iscas, né? Era o barco, eles tinham equipamentos. Então, claro que você, ao tomar uma decisão pessoal, com apoio da coletividade, decidindo ir, você tem que ter um aparato, você tem que ter mecanismos. Por exemplo, vai pedir emprego. O que é que você tem que levar na mão? Tem que levar o seu currículo, né? Você não vai bater na porta e pedir emprego. Olha, eu queria trabalhar assim, me dê o seu currículo. Ah, não tenho. Não, você tem que ter material, você tem que ter. Um dia eu estava vendo aí um vídeo, está no YouTube, de um indivíduo que se tornou muito rico e famoso aí, ele ensinando, ele pegou R$10, comprou de água, comprou tantas águas, foi lá, comprou o gelo, com o restinho do dinheiro que sobrou, colocou na geladeira, colocou as águas, foi lá, vendeu tudo, depois foi lá, buscou mais água e começou a girar o negócio dele, depois começou a dar aula na internet e agora se tornou aí um palestrante, né? Um coach nessa área aí de mobilização, de vendas. Então, os equipamentos, eles são importantes, eles não são o mais importante, viu? A coletividade, a vontade pessoal é muito importante, muito mais importante do que os equipamentos, mas os equipamentos são importantes. Agora eu vou partir para a quinta característica. Então, vou repetir o verso de novo. Diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Decisão pessoal. Disseram-lhe os outros, nós também vamos. Decisão coletiva. Saíram. Iniciativa. Entraram no barco. Equipamento. E aí a Bíblia diz assim, e naquela noite. Sabe o que é isso, amigos? Perseverança. Você precisa perseverar. Não deu hoje, pode dar amanhã. Não deu amanhã, pode dar depois de amanhã. Tem gente que desiste com muita facilidade, que é extremamente pessimista, que está vivo, não sei nem porquê. Desculpa, eu não gosto nem de falar em morte, mas eu fico pensando assim, que tem indivíduos que estão vivos, eu não sei porquê.
Porque não tem iniciativa, não tem perseverança, não tem objetivo nenhum, desiste muito fácil. Né? Um dia eu fiz um funeral, um indivíduo, 98 anos de idade, morreu, e eu, no funeral, eu sou assim meio diferente nas minhas pregações e tal, eu não gosto de ficar dentro da mesmice. Eu disse, olha, irmãos, me desculpem, mas hoje aqui não é dia de chorar. Se a gente tivesse combinado, a gente tinha trazido aqui uns fogos de artifício, a gente ia fazer um show pirotécnico aqui nesse funeral. Isso aqui era para ter um hino lindo de louvor, de gratidão, de alegria. Que um indivíduo morreu com relativa saúde aos 98 anos de idade. É para comemorar. É para comemorar. Quem é que não quer viver aqui até os 98 anos de idade, com relativa saúde? Aí lá fora me procurou uma mulher, disse assim, pastor, eu não quero não, se é para viver doente, eu só quero viver com 98 anos de idade, se eu tiver completamente bem de saúde. Eu digo, irmã, então vou lhe dar um conselho, morra cedo, porque chegar com 98 e não ter um reumatismo, não ter uma dor, não usar um óculos, é querer demais. Aqui nesse mundo de pecado, é gente desanimada. Um dia desse eu vi um amigo meu, chamado pastor Clodoaldo Barbosa, ele disse assim, quem não gosta de velho, morra cedo, tem que morrer antecipadamente. Né? O meu pai foi o último dos irmãos a morrer. Ela faleceu já faz alguns anos. E aí, quando morreu a última irmã, ele me ligou, desanimado, meu filho, agora sou eu. Morreu todo mundo, agora eu sou o próximo. Eu digo, pai, eu não sabia que você queria ser o primeiro. Devia ter pedido isso para Deus antes de todos morrerem. Né? Pois olha, eu quero lhe dizer, você é meu pai, eu quero lhe dizer e quero dizer para os meus irmãos. Não quero que ninguém morra, mas se tiver que morrer, eu quero ser o último. Quero ser o último, eu não quero ser o primeiro. O senhor tem que louvar a Deus e agradecer a Deus. Olha, tive irmãos, infelizmente morreram, mas Deus me preservou com vida até hoje. Isso é um motivo de alegria. Essa coisa de perseverar, de não desistir nunca, de eu estou aí, né? Eu vou dizer aqui uma frase que meu pai dizia, e não é uma apologia à desonestidade, me entenda bem, vou repetir, que alguns pegam, começam a editar coisas e colocam depois na internet e quem falou se ferra, né? Eu sei como é que funciona esse negócio. Então, eu vou dizer bem claro aqui, não é apologia à desonestidade. É uma frase que o meu pai usava, não era nem eu que usava. Ele dizia assim, quando chegava alguém desanimado, ele dizia assim, morra estrepado. Sabe o que é estrepado, né, Péricles? Engatado, né? Dizia, morra estrepado na cerca, mas não entrega a galinha do vizinho. É um adágio dele lá, da época dele. Né? Você não desistir nunca. Mas isso é sinônimo de sucesso? Também não. Eu vou partir agora para os finalmente e dizer o seguinte para vocês. Sabe o que aconteceu? Eu vou repetir o verso 3 para vocês verem o que aconteceu. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, decisão pessoal. Disseram-lhe os outros, nós vamos contigo, decisão coletiva. Saíram, iniciativa, entraram no barco, equipamentos. Naquela noite, perseverança. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz aqui no final do verso 3 assim, e nada pegaram, nada, zero, nenhum peixe. Aí chega Jesus na praia, vê os discípulos lá e grita para eles, ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? É o que está no texto seguinte aqui, eu não vou ler, mas é o que está no texto seguinte aqui. Estou parafraseando. Olha, uma das coisas piores para um pescador é ele ter que admitir que não pegou nada. Lá no Amazonas a gente chama de panema, aquele cara que não pega nada, o azarento da vida, né? E eles disseram não. Aí Jesus disse assim, então façam o seguinte, joguem a rede do outro lado do barco. O outro lado do barco era o lado mais raso. E para quem é pescador, como eu sou, porque eu trabalhei no Amazonas, sou do Pará, de terra de muitos rios e igarapés, né? Quem é pescador sabe que não se pega bons peixes e grandes peixes na parte mais rasa, do lado da praia. Não se pega, porque Jesus estava dizendo, olha, joga do outro lado do barco, que era o lado da praia. E eu vou dizer para vocês porque era do lado da praia, já eu digo. E os discípulos ali meio desanimados, vamos jogar? Não vamos? Jogaram. E a Bíblia diz que eles jogaram e pegaram uma quantidade muito grande de peixes, que eles quase não conseguiam puxar a rede.
Nós temos uma escritora muito conhecida, chamada Ellen White, e ela diz assim, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 811, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim, que o outro lado da praia era o lado que Jesus estava. Por isso que deu certo. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Escuta o que eu vou dizer para você. Eu não sei qual é o seu credo religioso, se você é de determinada denominação religiosa, se você é agnóstico, se você está vindo porque está gostando, está abrindo o coração para Deus, se você está sendo tocado pelo Espírito do Senhor, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa. Quando você une decisão pessoal com decisão coletiva, com iniciativa, com perseverança, com os equipamentos que você tem, você alia e soma isso ao poder de Deus, ao lado de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, aquilo que Deus deseja para você, aí sim eu garanto para você que você vai ter sucesso na vida. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida financeira? Não. Um segundo. Eu só posso adicionar isso à sua biblioteca musical se você assinar o Apple Music. Desculpa, vamos desconsiderar isso aí que apareceu aqui, o Siri. Então, vejam, você não pode achar que sucesso é cultura somente, que sucesso é dinheiro. Olha, as pessoas mais pobres do mundo são as que mais dinheiro têm. Dinheiro se torna um problema para essas pessoas. Sucesso, eu vou dizer para vocês o que é sucesso. É você realizar sonhos, ainda que materiais, não precisa ser em grande escala, mas esses sonhos, eles estão linkados, todos, a uma vertente muito maior, chamada Jesus e a sua palavra. E esses princípios da palavra de Deus envolvem esse teu projeto de vida, esse teu sucesso. E aí, sabe o que acontece? Você dorme tranquilo à noite. Você sabia que tem gente que tem dinheiro e não consegue dormir à noite? Eu, um dos homens mais ricos do Brasil, um dos bambambam da Coca-Cola aí, pediu uma entrevista comigo uma certa ocasião, porque ele não conseguia dormir. Eu dei os conselhos para ele, as dicas para ele dormir, ele não aceitou, porque ele não queria abrir mão de determinadas situações que envolviam entorpecentes, drogas, ele não queria abrir mão da cachaça, da cerveja, da balada, da mulherada, ele queria só dormir. E o cara, para dormir tem que tomar Propofol, é aquilo que Michael Jackson tomava lá e morreu. E você nem dorme, você apaga. Agora, quer dormir o sono tranquilo? Lá no Salmos 4, verso 8, diz lá como é que você dorme tranquilo. Diz assim, paz, me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar em segurança. Sucesso é quando você coloca Jesus do seu lado e sai para a vida, de peito aberto, de coração aberto, perseverante, animado, decidido a romper barreiras, a derrubar muros, a não desistir nunca. Isso é sucesso. Ainda que você não consiga muito, mas você consegue o suficiente para viver feliz, para ter uma família ajustada, para dormir de noite, para ter paz de espírito, para ter saúde, para ter tranquilidade. Isso é sucesso. E eu queria propor isso hoje para você, hoje nessa live, eu queria propor isso para você. Faça isso. Não deixe de sonhar, não seja medíocre, mas decida viver ao lado de Jesus. Decida abrir o seu coração para a palavra de Deus, você não vai perder nada. Diz assim, lá no Salmo 119, diz assim, coloquei as tuas palavras no teu coração para não pecar contra ti. Então, decida colocar a palavra de Deus no seu coração. Quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, você está colocando Jesus, porque a palavra de Deus e Jesus são aspectos de uma verdade única, não são inseparáveis. Tudo é a mesma coisa. Você olha na Bíblia, você lê a Bíblia, tem um fio de ouro de Gênesis e Apocalipse. Ali está Jesus, em tudo quanto é verso, em tudo quanto é capítulo, em tudo quanto é versículo. Ali está Jesus. Então, eu queria muito, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido companheiro, eu não conheço você,
mas eu sei que você quer ter sucesso na vida. Eu sei que você está aqui porque você está buscando algo mais profundo, mais alto, mais largo, mais de uma dimensão maior, de uma profundidade maior. Pega esses teus sonhos todos, traz para cá, para pertinho de ti, e confronta os teus sonhos com a palavra de Deus e coloca Jesus diante desses sonhos. Aí sabe o que Jesus vai dizer para ti? Vai dizer assim, olha, eu sei que você está tentando a noite toda e não conseguiu nada, então eu vou te dar um conselho. Joga a rede, mas joga do meu lado. Joga para o lado que eu estou, que você vai ter sucesso na vida. Que Deus te abençoe muito, que Deus te use muito, que Deus te anime muito, que Deus coloque essa vontade no teu coração de querer Ele cada vez mais, de desejar Ele, para a glória dEle, a fim de que você pertença inteiramente a Ele. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, de amor, de bondade, de misericórdia. Eu quero me colocar e colocar esse grupo nas tuas mãos. Por favor, permita que todos eles que estão aqui acompanhando sintam nesse momento, nessa hora, o toque da tua mão, o sussurro da tua voz, que eles sintam o rodear, o ladear do teu Santo Espírito e que eles decidam ter sucesso, mas ter sucesso contigo, ao teu lado e para a glória do teu nome. Faz isso em nós, faz isso por nós e faz isso a despeito de nós, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e Deus abençoe você. Pastor Ezequias, meu muito obrigado. Muito obrigado por trazer essa mensagem tão confortante, tão animadora para as nossas vidas, né? Quão bom é saber que, com nossos esforços, nós não podemos conseguir muita coisa, mas com Deus tudo é possível. Deus continue te abençoando, assim como a sua família, o seu ministério. E eu espero que logo, logo, o Senhor possa estar de volta e trazer uma maravilhosa mensagem para nós. E a você que nos assistiu até o momento, muito, mas muito obrigado por sua companhia. Foi muito bom poder revê-lo. Foi muito bom poder estar novamente com você, juntos, para estudarmos a palavra de Deus. E não se esqueça que nós temos um compromisso na próxima quinta-feira com mais um programa especial para você, nas quintas com Péricles Ramos. Um grande abraço. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.